Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje nós vamos para mais uma lição das revistas da CPAD na classe dos adultos. Estamos estudando Aviva a Tua Obra, um tema muito bom, né? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E hoje nós já vamos estudar a lição de número 3. A lição de número 3. A lição de número 3 ela vai ser estudada em classe no dia 15 de janeiro de 2023. Tem por título O Avivamento no Novo Testamento. Na lição anterior, nós vimos o avivamento no Antigo Testamento. E hoje nós vamos ver o avivamento no Novo Testamento. O textuário da nossa lição diz assim: Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João capítulo 4, versículo 10. Verdade prática, a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos de 7 a 15, que é a história da mulher do poço de Jacó, a mulher samaritana. Diz o seguinte: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não venha a ter sede e não venha aqui a tirá-la. Então essa é a leitura bíblica em classe, qual está baseada a nossa lição de hoje. E agora nós vamos iniciar uma introdução, como eu sempre faço, né? Uma introdução, uma visão geral daquilo que nós vamos aprender. Então nós vamos ver no primeiro ponto o avivamento nos evangelhos, no segundo, o avivamento nos Atos dos Apóstolos, e o terceiro, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então são esses 3 pontos nos quais a lição está estruturada, né? Os 3 pontos aí nos quais a lição está estruturada. Então vamos lá para nossa aula propriamente dita. Pegue aí a sua Bíblia, a sua caneta, a sua revista e vamos aprender a palavra de Deus. Primeiro ponto, o avivamento nos evangelhos. Então nós vamos ver nesse ponto o avivamento nos evangelhos. Eu confesso que esta é a primeira vez que eu vejo, há muitos anos que eu já estou na igreja, de um comentarista partir desse ponto de avivamento como ele partiu da lição, né? Falando sobre avivamento em Atos dos Apóstolos, é mais comum nós ouvirmos, porque realmente a gente vê nitidamente ali, explicitamente,
o avivamento. Mas nos evangelhos, no Apocalipse, nas epístolas paulinas, epístolas gerais, nós vamos ver, né? É a primeira vez que eu vejo um direcionamento para essa área. Eu achei muito interessante. O pastor Elinaldo Renovato de Lima está de parabéns, né, por ter levado o assunto para esse prisma. Então aí no primeiro ponto, o avivamento em João. Nós lemos aqui a história da mulher samaritana. Todos que estudam a Bíblia conhecem a história da mulher samaritana. E Jesus veio dar água viva, né? A história nos mostra isso. Jesus veio nos dar água viva. O que é a água viva? É a vida espiritual daquele que se converte. Efésios 2 e 1, né, e 2 ali, diz que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas ele nos vivificou. E quem transmite, ou melhor dizendo, e quem recebe esta água, a primeira coisa que ele sente o desejo de fazer é levar esta água para outras pessoas. Foi o que aquela mulher fez, né? Se você abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, você vai ver que depois que aquela mulher teve aquela conversa com Jesus, Jesus pregou para ela, né? Jesus pregou para ela e ela recebeu aquela água viva, né? E a Bíblia diz, lá no versículo 28 do capítulo 4 de João, diz o seguinte: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha que coisa interessante. A mulher recebeu a água viva, recebeu o avivamento na alma dela, a conversão, penso eu, creio assim, e aí ela já passou a anunciar o evangelho. Olha que coisa interessante, né? Ela passou a anunciar o evangelho, passou a pregar o evangelho ali na sua cidade. Ela imediatamente larga o cântaro e vai para a cidade pregar o evangelho. Aí no subtópico 2, nós vamos ver aí o avivamento em Mateus, no livro de Mateus. Então, qual que é o propósito do livro de Mateus? O propósito do livro de Mateus era revelar Jesus aos judeus, e os judeus o revelariam ao mundo. Jesus é o real avivamento. Então, João, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, né? Cada evangelho tem o seu direcionamento. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Mateus apresenta Jesus como Rei. Por isso que você encontra algumas expressões, né? O texto dizendo Reino de Deus, e Mateus, Reino dos Céus, né? Então, apresenta Jesus como Rei. Lá no versículo 16 do capítulo 4 de Mateus, vai dizer o seguinte: e o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O versículo 17 diz: e desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, ele levou a luz, o verdadeiro e real avivamento. O próprio Senhor Jesus levou a luz para o lugar de escuridão, né? E essa foi a missão dele, e esta é a missão da igreja: levar o evangelho, levar a luz aonde há trevas. Então essa é a função da igreja: chegar aonde há trevas, anunciar o evangelho ali, levar a luz de Jesus para aquelas pessoas que vivem em trevas. Agora, no ponto de número 3, né, o subtópico 3, o avivamento em Marcos. Então, João apresenta Jesus como Filho de Deus, né?
o Deus encarnado. Mateus apresenta Jesus como rei e Marcos apresenta Jesus como servo. É o que está em Marcos 10:45, né? Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha que coisa, que lição interessante para nós, né? Ao passo que muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, como vou usar uma expressão aqui do interior, né? Tem o rei na barriga e quer ser servido, o mestre, aquele que tinha, o único que tem o direito de ser servido, ele não veio para ser servido, mas para servir. O único que tem direito de ser servido, ele veio para servir, né? Então, o verdadeiro avivamento, uma coisa interessante, é que o verdadeiro avivamento, ele gera no cristão o desejo de servir. Se você conhece algum cristão que tem um espírito de grandeza, né, que não quer servir, que não quer servir ao próximo, mas quer ser servido como se fosse o maioral, você pode ter certeza que esse discípulo, esse servo, na verdade não é servo, né? Ele quer ser astro, porque o crente avivado, ele tem o desejo de servir ao seu próximo. E aí, para encerrar esse ponto, nós temos aqui o quarto subtópico, o avivamento em Lucas. Então nós já vimos o avivamento em João, o avivamento em Mateus e o avivamento em Marcos e agora o avivamento em Lucas. Então Lucas revela Jesus como Filho do Homem, mostrando a humanidade do Senhor Jesus. Então ele veio para trazer a humanidade para o Senhor Jesus. Então Lucas retrata a humanidade de Jesus, o Filho do Homem. Lucas 10:19 fala que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A história de Zaqueu, você conhece, Lucas 19. Então o avivamento aqui em Lucas mostra Jesus como Filho do Homem, trazendo um grande avivamento espiritual para a terra, porque a vinda dele para a terra mostrou que Deus está interessado em avivar o seu povo e o seu povo avivar a humanidade. Todos aqueles que forem alcançados pela palavra de Deus, eles podem ser avivados também, ok? Então, encerrando esse primeiro ponto, nós temos aqui um resumo, né, que está aí na sua revista, o resumo do tópico 1, que diz: o Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Então, quando você estuda Mateus, Marcos, Lucas e João, o que é que você entende com respeito ao avivamento? Que ali consta a mensagem de Jesus que pode trazer o avivamento ao mundo. É a mensagem de Jesus a todos os povos. Nós aprendemos isso nos evangelhos. Agora nós vamos para o ponto 2, né? Ponto 2. Ponto principal, número 2, que diz: o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Então nós já vimos o avivamento em Mateus, nos evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e agora vamos ver o avivamento em Atos dos Apóstolos. No primeiro subtópico aí da sua revista diz: o avivamento na igreja primitiva. Um avivamento na igreja primitiva. Os discípulos, após serem batizados no Espírito Santo, viviam um constante avivamento. Então você olha Atos 2, Atos 1 e 8, Jesus, ele realça a promessa, né? E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 2, a promessa é cumprida, todos foram cheios, batizados no Espírito Santo, falaram em línguas, e a partir daí houve um grande avivamento. E a igreja primitiva, ela vivia
um grande avivamento. Quando você olha para Atos capítulo 2, eu gosto muito de usar esse texto porque é a vida, é o retrato resumido, digamos assim, da vida da igreja primitiva após a descida do Espírito Santo. Atos 2 e 42 até o 47 a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Olha o resultado do avivamento. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse é o retrato da igreja primitiva, do avivamento que eles viviam ali na igreja primitiva. Uma coisa importantíssima para as nossas vidas, um grande aprendizado para nós aqui nesta lição. O subtópico 2 diz a descida do Espírito Santo. Então, os discípulos receberam o Espírito Santo em Atos 2 para pregarem o Evangelho. Então, Atos 1 e 8, Jesus diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, eles foram cheios, o Espírito desceu, encheu-os para que eles fossem pregar o Evangelho a toda a criatura. E aqui nós precisamos fazer uma observação, né? E faço a seguinte pergunta: é possível pregar o Evangelho sem ser batizado no Espírito Santo? A resposta é sim. Nós podemos pregar o Evangelho sem ser batizados no Espírito Santo. E não só podemos, como devemos. Todos devem pregar o Evangelho. Porém, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. O que Jesus disse, né, em Lucas capítulo 24, quando ele estava quase sendo elevado ao céu, assunto ao céu? Olha o que ele disse, né? Coisa interessante. 24 e 49. Diz assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, esse revestimento prometido pelo Senhor Jesus aos discípulos é a promessa para eles receberem o batismo, o enchimento, o revestimento, para eles pregarem o Evangelho. Então, é muito melhor, né, eu não discriminando quem não é batizado no Espírito Santo, longe de mim, outras igrejas que são cessacionistas, né? Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, revestido do poder do alto, você prega a palavra de Deus com mais ousadia. Amém? Então terminamos esse segundo ponto e nós vamos agora para o resumo, né? O resumo é uma retomada aí do tópico 2. Então o livro dos Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Receber o batismo no Espírito Santo, receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra esta realidade. Então vamos para o terceiro e último ponto.
o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Então, subtópico 1, nas epístolas paulinas. Então, Paulo escreveu 13 cartas. 13 cartas, né? Ele escreveu a igrejas e a pessoas. Então, totalizando as 13 cartas. Dentre os assuntos que estão nas epístolas de Paulo, nós destacamos justificação, salvação, glorificação do corpo, alegria, a carta aos Filipenses, a carta da alegria, a volta de Jesus, 1 Tessalonicenses 4, né? O enchimento do Espírito Santo, a Efésios 5:18, e mais temas que nós podemos encontrar nas 13 epístolas de Paulo. Destacamos alguns temas aqui para você entender o quão é importante estudar as epístolas, porque o estudo das epístolas traz avivamento para o crente. Quando nós estudamos esses textos, né, das 13 cartas, estudamos por assunto, é muito importante também isso, estudar por assunto também, ler as cartas, né, uma por uma, de uma forma geral, depois estudar essas cartas, porque traz um grande ensinamento, e o ensinamento da palavra de Deus gera avivamento. Então, aprendemos aí o avivamento nas epístolas paulinas. Nós temos também o avivamento nas epístolas gerais, aí no subtópico 2. Então, quais são as epístolas gerais? De Hebreus a Judas. Tá? Hebreus, Tiago, 1º e 2 de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. Por que são chamadas de epístolas gerais? Porque elas não foram, né, endereçadas para igrejas específicas ou para pessoas específicas, né, na sua maior parte. Quando você estuda a segunda, vamos dar uma olhada aqui, a segunda epístola de João, né, a segunda epístola de João, ele parece dirigir esta epístola a uma pessoa, né? O ancião, versículo 1, a senhora eleita. Mas não há uma concordância se esta senhora era uma pessoa, se era uma igreja e tal, né? E na terceira epístola, ele também direciona a carta a Gaio, né? Ao amado Gaio, que era um presbítero. Não, o presbítero ao amado Gaio. Mas elas também são colocadas como epístolas gerais, né? 2ª e 3ª João, apesar de terem sido endereçadas para alguém, né? Porém, para fins pedagógicos e didáticos, elas também foram incluídas nas epístolas gerais. E também nas epístolas gerais, nós vamos destacar alguns assuntos importantes, como a supremacia de Cristo, o valor da fé, as boas obras, porque quem é avivado, ele faz boas obras, né? A santificação, um dos sinais evidentes de um crente avivado é a santificação, é a vida que ele vive em santificação. E também o amor a Deus. João diz, Deus é amor, né? Então, dentre outros assuntos, nós podemos destacar a oração, 1 João 5,14, né? Se a gente pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e isso é importante para nós mantermos, né, uma vida avivada também, ok? Depois, no ponto 3, subtópico 3, a gente vê aí o avivamento no livro de Apocalipse. Então, no livro de Apocalipse também nós temos assuntos importantes. Exemplo, temos 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, né? E nessas cartas, a maioria delas exortando as igrejas a abandonar algum tipo de erro. Jesus chamando o pastor da igreja, chamando a igreja para um
avivamento, para um retorno para a palavra, de uma forma geral, né? Um retorno para ele. Vemos em Apocalipse, melhor dizendo, o arrebatamento da igreja, mesmo que velado ali, né? A partir do capítulo 4 ali. Vemos a grande tribulação, que é um período que virá sobre a terra de 7 anos. Vemos os galardões, o juízo final, o estado eterno, são temas predominantes no livro do Apocalipse. Agora, o que o Apocalipse tem a ver com avivamento? Quando você estuda o Apocalipse, você entende que ele é a palavra de Deus e que a palavra de Deus traz avivamento. Então, o Apocalipse, ele nos exorta a vivermos avivados até o fim, porque ele é a consumação de todas as coisas. O Apocalipse é o fim de tudo, né? Termina com o estado eterno, o novo céu, nova terra, a nova Jerusalém. Então, quando nós estudamos não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia, nós chegamos à conclusão que a palavra de Deus, e nesse particular, o livro de Apocalipse, nos mantém avivados para a obra de Deus. Ok? Encerramos então esse ponto e vamos fazer um resumo, né? Que diz: o avivamento também é encontrado nas epístolas e no Apocalipse. Então, há avivamento nos evangelhos, há avivamento nas epístolas e há avivamento nos Atos dos Apóstolos e há avivamento no Apocalipse, nas epístolas e também no Apocalipse, né? Isso é muito interessante para as nossas vidas. Então, a palavra de Deus, ela nos traz avivamento, e o avivamento é o que vai nos levar até o céu, é o que vai nos manter vivos para o arrebatamento. É esse avivamento que vai nos conduzir à vida eterna, porque nós vamos ficar firmes com Jesus, avivados, e aí nós vamos chegar até o fim. Agora, fazendo uma recapitulação, né, uma breve recapitulação, o que nós aprendemos? Lá no primeiro ponto nós aprendemos o avivamento nos evangelhos, o avivamento em Mateus, o avivamento em Marcos, o avivamento em Lucas e também o avivamento em João. No ponto 2 nós vimos o avivamento em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, o enchimento do Espírito Santo e a vida da igreja, uma igreja avivada, que vivia orando, vivia na doutrina, vivia no temor, vivia milagres, né? E vivia uma vida cheia do Espírito Santo. E por fim, vimos o avivamento nas epístolas de Paulo, as 13 epístolas de Paulo, nas epístolas gerais e também no Apocalipse. Ou seja, há avivamento em todo o Novo Testamento. Então, se você quer ser uma pessoa avivada, leia o Novo Testamento. Leia o Antigo Testamento, estude os avivamentos. Nós estudamos na semana passada alguns só, mas há outros avivamentos. E também estude o Novo Testamento. Pratique a palavra e você vai ser avivado. Vamos terminar com a conclusão da nossa lição, que diz: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja e a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. Então, o Novo Testamento, ele é a revelação de Deus para a igreja e a mensagem de salvação, a mensagem de avivamento para a humanidade, para a igreja e para todos nós. Ok? Nós vamos encerrar por aqui, mas eu quero te fazer um convite, né? Antes de encerrar aqui totalmente, quero te fazer um convite para estar comigo aqui na semana que vem, na lição de número 4. Lição de número 4, Ministério Avivado de Jesus. Nós vamos aprender, né, sobre Jesus, que é o modelo
e é aquele que é o exemplo para nosso aprendizado. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.